Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar sobre a fúria dos petistas contra as pessoas que estão criticando o governo. Parece que criticar o governo agora virou crime. Eles estão querendo criminalizar isso daí. E aí, em relação a essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, você vê muitas narrativas, você vê narrativa de ambos os lados, né? Toda hora sai uma narrativa diferente, sai uma notícia diferente, uma notícia da grande mídia diz o que a outra disse. Então alguém está faltando ali com a verdade. Mas aí o que acontece? O governo ele está perseguindo os opositores, colocando eles em investigação, colocando a Polícia Federal para investigar opositores, porque estão criticando o governo em relação ao que o governo tem feito ou que tem deixado de fazer em relação a essa tragédia no Rio Grande do Sul. Antes de começar aqui, eu peço, pessoal, que vocês observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam aí, deixem seu like, façam aí os seus comentários e compartilhem esse vídeo com mais pessoas. Eu quero começar trazendo esta fala aqui, que é de ontem, do Lula. Ele diz o seguinte: nós somos um país único e uma bandeira só. Ou seja, a primeira frase aqui ele está passando a ideia de união, né? Vamos unir o Brasil. É importante separar a bandeira do nosso país de bandeiras partidárias. Também concordo, a gente tem que... Bandeiras partidárias é uma coisa, né? E bandeiras do nosso país é outra coisa. Geralmente, o pessoal da direita gosta mais da bandeira do Brasil. Tem pessoas por aí que gostam de bandeiras vermelhas de partidos políticos e ideologias políticas. Temos de um lado quem respeita o direito de cada um e de outro uma parcela que defende o ódio e a leviandade e não sabe respeitar o resultado das eleições. Bom, nessa frase aqui ele já diz tudo o que ele tinha dito antes, porque essa frase aqui está dizendo que não é uma bandeira só, não é um país só. Ele está dizendo que tem de um lado umas pessoas que gostam do amor e outras que gostam do ódio. E geralmente o lado do amor é o lado dele, né? E não respeita o resultado das eleições. A gente cabe ressaltar aqui que o PT acho que só não pediu impeachment do Lula e da Dilma. Mas todos os outros presidentes, antes deles e depois deles, eles pediram o impeachment e gritavam fora. Fora Collor, fora FHC, fora Temer, fora Bolsonaro, fora todo mundo. Menos fora Dilma e fora Lula. E se você falar isso, você é antidemocrático. E aí vem o Lula com essa conversinha fiada aqui. É importante recuperar a capacidade do debate para as pessoas discutirem a situação do Brasil com argumentos. Será mesmo que eles estão a fim de debater e ter argumentos para discutir com quem pensa diferente deles? Será mesmo? Eu vou mostrar aqui neste vídeo que não é bem assim. O pessoal da esquerda está preocupado em perseguir os seus opositores. Quero trazer agora para vocês aqui, pessoal, esse videozinho aqui do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Então é o seguinte, ele está pedindo Pix para ajudar lá no Rio Grande do Sul. Parece que não existe um fundo público, né? Os governos dos estados, o governo federal, parece que não existe um fundo destinado à prevenção e principalmente ao socorro de vítimas no caso de uma catástrofe por eventos naturais, como é o caso lá do Rio Grande do Sul. E aí vamos ver, então, o que disse o Eduardo Leite quando ele foi questionado sobre a questão do Pix aqui. O Eduardo Leite afirmando que o Pix pedido pelos perfis do governo estadual do Rio Grande do Sul foram destinados a uma entidade privada que vai ver o que fazer com o dinheiro conforme a demanda. É inacreditável o tamanho e incompetência. Vamos ver o que disse aqui o Eduardo Leite. Pessoas questionando o destino das doações feitas pelo Pix SOS Rio Grande do Sul. Se o senhor puder, governador, aproveitar Claro, super importante quem está nos acompanhando na live. Vamos lá, para ficar muito claro, né? O Pix não é para o governo. O Pix é para uma conta de uma entidade privada, que é da Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul, que são bancos públicos, na verdade. Então é uma entidade privada, não é dinheiro para o governo para fazer nenhuma das... É privado, mas é de uma associação de bancos do Rio Grande do Sul, que são bancos públicos. Então você vê que o cara não sabe nem o que está falando. Aí você vai transferir dinheiro para Pix, para ajudar pessoas, para entidades bancárias. A gente sabe muito bem com o que banco está preocupado. Eles podem estar preocupados com tudo, menos em ajudar as pessoas. E aí eu acho assim, ao invés de você transferir dinheiro, Pix, para uma entidade bancária, é muito melhor você transferir então lá para o pessoal da Revista Oeste que está pedindo lá,
e está prestando conta todos os dias ali de quanto que está arrecadando e como que vai ser enviado esse dinheiro para o Rio Grande do Sul, eu sugiro para vocês darem uma olhada lá. A revista Fórum, ela diz o seguinte: escândalo. Pix divulgado por Eduardo Leite vai para entidade privada que não tem site e nem redes. E o Most pergunta: revista Fórum ficará livre do inquérito? Porque estão querendo investigar todo mundo aí por fake news. Será que a revista Fórum está fazendo fake news? Criticando o Eduardo Leite aqui porque está destinando o Pix das pessoas aí para uma entidade bancária? Não, né? O próprio Eduardo Leite disse taxativamente ali que o destino desse dinheiro, dos Pix, que as pessoas estão enviando, é para essas entidades bancárias. O Estadão, ele diz o seguinte: Aniele Franco, ministra de Lula, cita a tragédia no Rio Grande do Sul para pedir votos e apaga a publicação. Postagem em rede social foi removida depois de usuários criticarem a postura da integrante do primeiro escalão do governo petista. Esse é o tipo, né, bem clássico dessa turma que está no poder hoje, né? Eles não perdem a oportunidade de levar vantagem em tudo. Aliás, o Lula é acostumado a fazer comício em cima de caixão, da esposa, de todo mundo, né? Que ele vai, ele tenta fazer um comício. E aí vamos ver então o que disse a Aniele Franco no print eterno que está aqui, né? Porque ela apagou o tweet dela, né? Ela apagou. Sobre a importância do seu voto. Diante da tragédia no Rio Grande do Sul, nosso governo investiu mais de 1,5 bilhão para a saúde, adiantamento de benefícios sociais, auxílio aos desabrigados, garantia de alimentos e energia. Ações necessárias que só um governo que se preocupa com as pessoas faz. Amanhã é o último dia para regularizar ou tirar o título de eleitor para votar nestas eleições. Se você ainda não fez isso ou conhece quem ainda não tenha feito, corre para fazer. Votar em quem atua em prol da vida e das pessoas e do povo brasileiro é o que faz a realidade mudar. Saiba mais no site do TSE. E deixou, inclusive, aqui o site do TSE para as pessoas tirarem o título para votar na esquerda. Fazendo propaganda política numa situação como essa, causa alguma estranheza, traz surpresa para todos nós? Quem conhece muito bem essa turma não se espanta mais com isso. Não se espanta. Isso é típico deles, é típico, né? E nós temos coisa pior ainda, né? Aqui, ó, no Brasil 247, para não dizer que está mentindo, porque a esquerda não mente, né? E o Brasil 247 é site de extrema esquerda. Ministério da Igualdade Racial quer priorizar distribuição de alimentos a ciganos, quilombolas e povo de terreiro no Rio Grande do Sul. Terreiro, para quem não sabe, é os terreiros de macumba, de candomblé, sei lá o quê, tá? Então, o que acontece? O Ministério da Igualdade Racial, tá? Quer priorizar a distribuição dos alimentos a ciganos, quilombolas e povo de terreiro. Como que a Aniele Franco, que é a irmã da Marielle, e só é ministra porque é irmã da Marielle, ela quer promover a igualdade, e aí quando você estiver distribuindo comida lá no Rio Grande do Sul, na tragédia lá, tá aquela fila de gente passando fome, morrendo de fome e sede. Hora que for distribuir, olha para uma pessoa branca e tira ela para um lado e começa a dar a comida e a água só para as pessoas de cor, negras. Ou algumas que são ali donas de terreiro de Umbanda. Mas é isso que dá colocar no ministério, né? Colocar no ministério uma pessoa apenas por ser irmã da Marielle. Não tem nada para a gente esperar de diferente dessa turma. O Luiz Cláudio, ele disse que se Bolsonaro tivesse instrumentalizado a Polícia Federal para perseguir os seus críticos, se ele tivesse dito que iria botar para ferrar com os caras, como disse aqui, ó, né? Eu não vou falar a palavra, todos teriam no chamado de ditador fascista. Mas como é o Paulo Pimenta, é só mais um ser humano indignado com a indústria das fake news. Então o Paulo Pimenta falou que vai botar para ferrar com os caras que estão fazendo fake news, ou seja, o que ele chama de bolsonaristas. O governo quer usar a Polícia Federal para investigar e responsabilizar quem divulga fake news sobre tragédia no Rio Grande do Sul. Procurado, o ministro Paulo Pimenta afirmou que sua fala representa uma indignação contra uma indústria de fake news. E aí vazou até um áudio aí do Paulo Pimenta, né, que ele fala isso daí,
Não se sabe com quem que o Paulo Pimenta estava falando, mas o fato é que ele fala isso aí, vazou este áudio dele. Lembrando que o Paulo Pimenta era conhecido como Montanha na lista de propinas da Odebrecht, tá? A gente não pode esquecer desse detalhe. E hoje ele é ministro do governo Lula, acho que é ministro das Comunicações, se não me engano. Tem aqui esse site aqui, que eu acho, essa página aqui do X, que eu acho que é de esquerda, né? Que diz o seguinte: urgente. Planalto lista influenciadores e políticos em pedido de investigação sobre fake news. O ministro Lewandowski remeteu o pedido à Polícia Federal para análise e adoção das providências cabíveis contra Eduardo Bolsonaro, Pablo Marçal e Cleitinho com a urgência que o caso requer. Atenção, TSE, tem que caçar o mandato desses vermes que estão na política só para prejudicar o país e o povo. É o que deseja, então, este perfil aqui na mira do repórter. Soca o Bolsonaro que criou toda essa desgraça na cadeia, Alexandre. Já passou da hora de prender esse vagabundo. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro é deputado federal, o Cleitinho é senador da República, mas eles não podem criticar porque a Polícia Federal vai investigar e tomar as providências cabíveis. Não precisa de autorização de Câmara, do Senado, de mais ninguém. A Polícia Federal vai investigar deputado e senador sem nenhum problema em defesa da democracia e do Estado democrático de direito. O jornal A Razão. Olá, Pimenta, que é o Montanha, né? Por que o jornal O Globo não foi mencionado no relatório de desinformação, entre aspas, sendo que publicou exatamente a mesma notícia nossa, inclusive a pauta segue ativa no site. E o Eduardo Bolsonaro está sendo acusado de ter propagado a mentira que, inclusive, a Globo divulgou. Então, o jornal O Globo. No Rio Grande do Sul, 9 pacientes morrem em UTI após alagamento, diz o prefeito. E, inclusive, eu vi o vídeo do prefeito telefonando para o Paulo Pimenta dizendo que 9 pessoas que estavam na UTI tinham perdido suas vidas por causa do alagamento. E aí todos os jornais divulgaram isso e o Eduardo Bolsonaro falou sobre isso. Só que aí, no outro dia, o prefeito foi e corrigiu a informação dizendo que não, que era apenas 2 pessoas que tinham perdido suas vidas e não 9. Mas o Globo divulgou e a notícia está lá ainda na página do Globo. Será que o Paulo Pimenta vai denunciar a Globo por conta de fake news também, ou é só o Eduardo Bolsonaro que divulgou a notícia que estava lá no Globo? E vamos ver agora o que disse a Natuza Neri da Globo News em relação ao Pablo Marçal. O Pablo Marçal está engajado lá, ajudando pra caramba. Tá certo que eu não concordo ele ficar fazendo uns videozinhos lacrando ali, é um lacrador também. Mas o fato é que ele está, de alguma forma, ajudando muita gente lá sim. Tá? E vamos ver aqui, então, o que disse a Natuza Neri em relação a ele. O Paulo Pimenta não deu os casos, mas um dos casos mais alarmantes e que assustou boa parte da equipe que está prestando socorro agora às vítimas do Rio Grande do Sul, uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. É de uma irresponsabilidade. Isso partiu do endereço certo. Isso partiu de um coach chamado Pablo Marçal, que postou um vídeo contando essa mentira. Como que chama essa... Vamos ver agora a resposta do Pablo Marçal. Essa repórter. Natuza, você é uma repórter incompetente. Você não teve o trabalho de pesquisar seus colegas da Rede Record, do SBT, que tem vídeo mostrando isso, de outras reportagens. Você não assistiu esse vídeo aqui. Assiste esse vídeo aqui, sua miserável. Ajuda todos unidos pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a NTT estaria barrando caminhões da Defesa Civil com ajuda humanitária, porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que está um pouco acima do peso dos 4 que a gente tem aí. Primeira coisa que você tem que saber, eu não sou coach. Segunda coisa que você tem que saber, estão falando que não estão barrando agora, parabéns por terem parado de barrar. Tá aqui vídeo, ó, descarregando o caminhão porque passou o limite de peso. Viu, tá sem condição o caminhão truque, viu? Esse caminhão aqui é complicado, mano. Se não ficar no peso correto, zoa demais. O meio do caminhão tá tudo vazio, né? Vai ter que tirar mais coisa e passar ali. Vazio vai o caminhão.
Sabe o que a gente tá? A gente tá num estado de calamidade. Tem 4 dias que eu não vejo meus filhos. Acabei de pousar do Rio Grande do Sul. Nós estamos servindo o povo e vocês estão com alguma malícia por trás. Parece que vocês dessa emissora estão recebendo alguma coisa para passar um pano aí do que está acontecendo. Eu exijo retratação. Vocês não são do Ministério da Verdade. Vocês estão com vagabundagem querendo mudar a opinião pública. E ninguém vai cair nessa conversinha. Na década de 90, vocês dominavam as televisões que o povo só olhava para vocês. Nós temos um celular agora. Você foi desmascarada, sua menininha. Você presta atenção no que você fala e quero ver essa boquinha sua pedindo... Eu estou pedindo aqui agora e vou acionar o judiciário para ver se existe ainda justiça nesse país. Você vai usar a sua mesma boca para falar a verdade. E vocês não definem o que é verdade aqui, não. Outra coisa que eu quero perguntar a vocês, que fica Ministério da Verdade agora, que é controlar a verdade. Bando de irresponsável. E vocês não estão noticiando o tiroteio que está acontecendo lá em Canoas? É porque ela estava guardando, ele estava paisando. Ele começou, agora foi certo. Vamos. Corre baixada. As pessoas estão socorrendo, vocês ficam lá, todo mundo esperando o amanhecer para depois vai saber de cachorrinho saindo. Sabe o que está acontecendo? Vocês estão escondendo alguma coisa e nós vamos descobrir. Quero pedir pro povo se levantar, use seu celular e filme, é seu direito de filmar, é direito de publicidade, isso é constitucional. Você precisa de fazer isso, chegar na mão das pessoas. Nós não somos manipulados. É por isso que eles querem tanto, né, censurar as redes sociais, né? Porque antes eles tinham o monopólio da informação. Hoje eles não têm mais. Hoje eles não têm mais o monopólio da informação e isso deixa eles malucos, né? Então eles querem... E aí eu discordo do Pablo Marçal quando ele disse que a Globo não faz parte do Ministério da Verdade. A Globo é um braço, aliás, um dos braços mais fortes desse Ministério da Verdade do governo. Porque ali é onde eles fazem a pressão, é onde, aliás, os ministros hoje do Supremo Tribunal Federal, TSE, essa turma vive de informações passadas por essa gente. Ou vocês acham que eles assistem a Revista Oeste? Eles assistem a Globo News, a CNN, que é um braço desse Ministério da Verdade, desse desgoverno que está no poder. Tá? E aí, falando em mentira, vamos mostrar que alguém está mentindo, né? A Veja, ela traz a informação seguinte. A aprovação de Lula volta a subir e retoma patamar de 2023, diz pesquisa. Então, a aprovação do Lula voltou a subir e atinge o mesmo patamar que estava lá em 2023. Aí eu pergunto, quem que está mentindo? Porque nós temos aqui o Terra Brasil Notícias, que diz o seguinte: em nova pesquisa, a aprovação de Lula cai drasticamente e preocupa em torno do governo. Veja números. Ou seja, essa notícia aqui é de ontem, como a da Veja também, é do mesmo dia. Ah, mas foram 2 institutos de pesquisa diferentes. Bom, então um instituto de pesquisa está mentindo. O fato é que não poderia sair na imprensa 2 notícias completamente diferentes. Quando isso acontece, alguém está mentindo. Temos aqui a Exame, revista Exame. A aprovação de Lula cai e passa de 42,7% para 37,4%, mostra a pesquisa CNT. E aí, quem que está falando a verdade? É a Veja que está dizendo que a popularidade do Lula subiu, ou a Exame e o Terra Brasil Notícias, que está dizendo que caiu, inclusive com os números ali, né? Caiu de 42,7% para 37,4%. Quem que está falando a verdade e quem que está mentindo? Né? E aí agora eu vou colocar uma falinha aqui do Lula para você ver a hipocrisia desse cara. Dá uma olhada no que diz aqui o descondenado aqui na CNN. Foram para casa. É assim que se faz política no mundo. Acontece que surgiu uma coisa nova. Surgiu o implante do ódio em qualquer palavra. Sabe uma coisa que está faltando no Brasil hoje, Denise? Está faltando, eu diria, argumento. Por
falta de argumento, as pessoas falam bobagem. Por falta de argumento, as pessoas xingam. Por falta de argumento, as pessoas falam mentiras. Então é preciso que a gente recupere a capacidade do debate com argumento. Sabe, que as pessoas leiam mais, que as pessoas discutam mais os problemas do Brasil. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, Denise, eu vou te dizer uma coisa. Você sabe como é que nós pegamos esse país. Esse país estava desmontado. Esse país estava desmontado. Era como se fosse uma dessas casas que cai quando dá um vendaval. Ou seja, o país estava desmontado. É como uma casa que cai depois de um vendaval. Nós tínhamos ali o governo Bolsonaro entregando o país com um superávit de mais de 50 bilhões. No primeiro ano do desgoverno, mesmo depois dele pegar 200 bilhões daquela PEC do rombo, ele ainda deixou com mais de 130 bilhões de déficit. Mas ele está dizendo que ele pegou o país destruído, como uma casa derrubada por um vendaval. Vamos recuperar esse país. Esse país não tinha Ministério da Cidade. Você sabe que fazia 8 anos que não tinha dinheiro para encosta no orçamento do governo federal? Você sabe que fazia 7 anos que não aumentava a merenda escolar? Sabe? Você sabe que fazia tanto tempo que não aumentava o salário mínimo? Ou seja, nós... porque eu saiba, o salário mínimo todos os anos tem o reajuste. Estamos recuperamos o Ministério da Cidade, recuperamos o Ministério da Cultura, recriamos o Ministério da Pesca, recriamos o Ministério da Mulher. O Ministério da Pesca, ou era a Secretaria da Pesca, não sei, era o Jorge Seif, que era o ministro, né, o secretário, sei lá. Bom, mas enfim, parece que para o Lula a solução do Brasil é criar ministérios, ou seja, Bolsonaro tinha apenas 20 e poucos ministérios, ele passou para 38 ministérios e isso resolveu o problema do Brasil. Pelo menos de muita gente resolveu. O caso da Aniele Franco, por exemplo, que hoje está empregada, né, ganhando muito bem. A Simone Tebet, né, também está empregada. Depois das eleições ela não ficou desempregada, apesar de jurar que jamais se uniria a essa turma do Mensalão e do Petrolão. Ela hoje é ministra do planejamento desse desgoverno. Então, 38 ministérios criados resolveu o problema do Brasil. O Ministério dos Povos Indígenas, porque o Brasil precisa estar representado na sua totalidade. Não é meia dúzia de bem vestidos em Brasília que vão governar esse país. A gente tem que cuidar desse país. Dito isso, eu vou te dizer um negócio. A economia está indo bem, a inflação está controlada, a taxa de juros espero que continue caindo. A economia está indo muito bem, a inflação está controlada, não está subindo os preços de nada, você vai no mercado, está tudo muito barato, não é isso? Só quem vive aqui no dia a dia, fora da bolha desse energúmeno que está na cadeira de presidente, sabe o que está acontecendo aqui. E ele fica aí. Isso aí sim poderia ser enquadrado no que eles chamam de fake news. Cadê o Paulo Pimenta para investigar esse indivíduo que fica o dia inteiro mentindo? Né? E os petistas nervosinhos. Eu tenho um petista aqui que inclusive assiste aqui meus vídeos, né, que ficam muito bravos. Esse petista fica muito bravo quando a gente fala umas verdades. Eles mentem o tempo todo e nos acusam de fazer fake news. Eu estou mostrando para vocês aqui quem que é que está mentindo e quem está falando a verdade. E a perseguição que é feita aos opositores, porque não pode criticar. Quantas pessoas o presidente Bolsonaro perseguiu durante o governo dele, durante os 4 anos de governo dele? Quantos opositores ele perseguiu por críticas? Inclusive, eu ficava pé da vida porque o presidente Bolsonaro nem processava as pessoas que faziam um monte de barbaridade contra ele. Jogava bola com a maquete da cabeça dele, fazia filme com ele levando flechada, sabe? Incitando a violência contra o cara o tempo todo, desejando a morte dele, como nós vimos jornalistas, porque deseja a morte de Bolsonaro. E ele nunca processou ninguém desse pessoal. Agora essa turma aqui é muito sensível, você não pode criticar, não pode dizer que eles estão devagar demais no socorro às vítimas lá, porque eles querem processar todo mundo. Mas essa é a democracia, é o governo do amor. E enquanto isso, enquanto as pessoas estão ajudando, nós temos gente como o Guga Noblar, que é conhecido como energúmeno, que ele pega e vai perder o tempo dele indo perseguir deputados da direita, como é o caso do Marcel Van Hatten, que é um dos mais atuantes, não do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. E olha o que o Guga Noblar vai lá fazer. Aí, ó, eu sinceramente, eu acho uma tristeza a gente com pessoas no Rio Grande do Sul tendo que ser salvas, resgatadas, e você compartilhando memes mentirosos, dizendo que a gente... Memes, dá uma olhada no teu vídeo. Falando do senhor? Falando de mim, O senhor está fazendo sucesso.
Só comparou. Eu acho a censura na internet. Eu acho lamentável que você esteja fazendo eu perder meu tempo com pessoas que estão precisando ser resgatadas no Rio Grande do Sul, de cima dos telhados. Porque eu estou aqui para trabalhar eu estou trabalhando justamente, me dá licença para eu poder continuar trabalhando, porque as pessoas estão precisando. Faça a sua parte. Muito obrigado. E para de compartilhar meme mentiroso em vez de trabalhar com ele mentiroso. Vai lá trabalhar. Vai lá trabalhar. Vai lá trabalhar. Você sabe as mentiras que está espalhando. O Brasil está esperando realmente o seu trabalho. É isso que eu estou fazendo o tempo todo. Obrigado. Eu acabei de chegar e estou voltando já. Eu acho que você que está fazendo a coisa errada aí. É lamentável pessoas fazendo meme, espalhando fake news e querendo que, nesse momento, que a gente está com pessoas em cima dos telhados das casas, precisando de salvamento, não fazem nada para ajudar, agora vem aqui para fazer. Eu acho que você poderia deixar em paz as pessoas do Rio Grande do Sul que estão precisando de salvamento nesse momento. A gente está precisando de um deputado atuante. É isso que a gente está fazendo. Acabamos de falar sobre a medida provisória que vai ser mandada para o Rio Grande do Sul para poder... É exatamente o que a gente está fazendo o tempo todo aqui em Brasília. Não é a crítica que está tendo contra o senhor nas redes sociais. Eu acho que você está muito enganado quanto ao que está acontecendo nas redes sociais. Eu estou fazendo e muito, e o dia todo, e eu não preciso justificar. A gente está lá. Ok, eu queria poder contar com você. Eu queria poder contar com você. O assunto hoje é justamente a situação no Rio Grande do Sul. Então eu peço licença para a gente poder trabalhar nisso. Muito obrigado. Para de tirar foto. Obrigado, tamo junto. Então vamos lá, nos ajude, tá bom? Mais uma prova. Não é. Eu tô fazendo vídeo justamente para comprovar o que você está fazendo. O senhor está fazendo vídeo para lacrar, como tá querendo. Ok, obrigado. Vamos lá. Lacrar como se eu quisesse. Vamos pro nono andar, por favor. Tá bom? Valeu. Olha só aí. Agora, pessoal, vamos continuar trabalhando pelo estado do Rio Grande do Sul, porque esse tipo de coisa que estão fazendo aqui é lamentável. Lamentável. Realmente, pessoas como Guga Noblar querendo criticar um deputado como o Marcel Van Hatten, que é um dos mais atuantes do Brasil, que está lá no Congresso. O Guga Noblar queria que o deputado Van Hatten tivesse lá junto com as pessoas dentro da água, socorrendo as pessoas, dentro de barco, socorrendo as pessoas. Ele está no Congresso tentando aprovar medidas para justamente ajudar o estado dele. Mas o Guga Noblar, que vive acompanhando apenas as redes sociais da esquerda, ele acha que o Marcel Van Hatten é um deputado que está sendo detonado nas redes sociais. Porque a esquerda está detonando ele justamente porque ele é um cara muito atuante. O Zé Guimarães, que todo mundo conhece, né, sabe, aquele assessor dele que foi pego lá com os dólares na cueca, ele ficou famoso por conta disso. Ele diz o seguinte: não vou deixar ninguém esquecer, enquanto os bolsonaristas criam fake news contra o governo Lula, vamos lembrar que Bolsonaro andava de jet ski enquanto a Bahia passava por uma crise climática. Ou seja, o José Guimarães, o Capitão Cueca, como é conhecido, ele faz uma mentira, né? Ele faz uma mentira, uma fake news, para criticar o presidente Bolsonaro, dizendo que o presidente Bolsonaro estava andando de jet ski enquanto estava tendo a enchente lá na Bahia. O presidente Jair Bolsonaro trouxe essa postagem aqui, falando justamente sobre isso, né? A desinformação a serviço do sistema e nada fazem para contê-la. Isso é a democracia no Brasil do PT. Em um momento de urgente união nacional pelo bem do Rio Grande do Sul e do povo gaúcho, o chefe da organização insiste em fomentar a polarização. Infelizmente, o PT faz política com o desastre e a tragédia que enluta o país. Típico padrão PT. E aí ele traz aquele videozinho lá da entrevista do Lula. Eu lembro que quando teve a cheia na Bahia, em 2022, eu lembro que o presidente da República estava passeando no jet ski em Fernando de Noronha e não se preocupou. Quando soubemos do ocorrido, além de contratarmos prefeitos, nós providenciamos a liberação do FGTS. Os prefeitos, de forma bastante rápida, decretaram o estado de calamidade. O ministro Rogério Marinho acolheu, reconheceu, publicou em Diário Oficial da União e aguardamos agora
os prefeitos nos informarem se a região atingida foi todo o município ou parte dele. Desde o final do mês de novembro, quando as primeiras chuvas ocorreram, nós entramos em contato com a Defesa Civil da Bahia, também de Minas Gerais. Há uma série de providências sendo tomadas, tanto na questão da resposta imediata, que é a necessidade de curtíssimo prazo de alimentos, de cobertores, de medicamentos, como também de médio prazo, que é a questão da retomada de serviços essenciais que foram interrompidos e posterior reconstrução da infraestrutura dos municípios. O governo do presidente Bolsonaro tem buscado atuar, buscando cooperação. Esse não é um momento de disputa política nem ideológica partidária, mas sim de união de forças em defesa do povo baiano. Ou seja, o presidente Bolsonaro não só deixou ali onde o lugar que ele estava de folga, né, andando de jet ski quando aconteceu lá a tragédia, a esquerda usou isso daí dizendo que o presidente teria ido depois da tragédia para lá, para andar de jet ski. Não, o presidente estava de folga andando de jet ski quando aconteceu a tragédia. Ele largou tudo ali e foi para lá. E como você viu ali na matéria, ele enviou 700 milhões de reais para ajudar o povo baiano. Foi lá imediatamente, sobrevoou, mandou seus ministros para lá, tomou todas as providências. Mas aí vem o Lula fazendo fake news. Mas a esquerda pode fazer fake news que não vai dar nada. O Ministério da Verdade não vai proibir a esquerda de fazer mentira. O Ministério da Verdade está ali para calar as críticas ao governo, mesmo que essas críticas sejam verdadeiras. E aí nós temos aqui essa notícia da Veja, né, que diz o seguinte: em cheia na Bahia, Bolsonaro não se preocupou e andou de jet ski, diz Lula. Então o que acontece? A imprensa hoje, quando ela quer fazer uma fake news, ela pega, põe a matéria ali no ar, e ela fala que disse o leitor, disse não sei quem. Aqui nesse caso a Veja diz que é o Lula que está dizendo. Eles sabem que é mentira, então eles não colocam como se fosse a própria Veja dizendo. Eles colocam ali uma fala dizendo que foi o Lula que falou, mesmo eles sabendo que era mentira. Isso daí acaba atingindo muita gente, né? Essas informações chegando a muitas pessoas. Tenho aqui esse perfil aqui dizendo o seguinte: então a Folha toma uma comida, né, do Ministério da Verdade e troca a postagem? Isso tudo é medo de perder as propagandas do governo? Vamos ver o que a Folha fez aqui. A Folha tinha postado, né, essa matéria aqui, ó: país vizinho já auxilia com helicóptero de resgate. Ministério da Defesa afirma que demais equipamentos não seriam necessários e que há restrição para pouso em Porto Alegre. E como que era a matéria antes? Rio Grande do Sul pede ajuda. Uruguai oferece lanchas, avião e drones, mas governo Lula dispensa. Lembrando que o governo do Uruguai é um governo de direita, né? E ele ofereceu ajuda para o Rio Grande do Sul, que é ali, né, ao norte do Uruguai, ali encostado na divisa do Uruguai. Ofereceu ajuda e aqui na matéria diz que Lula dispensou a ajuda. Ofereceu lanchas, aviões e drones. E depois, então, a Folha disse que o país vizinho já auxilia com helicóptero de resgate. O Ministério da Defesa afirma que demais equipamentos não seriam necessários e que há restrição para pouso em Porto Alegre. Então vem aqui a Veja, a Folha de São Paulo, e minimiza a notícia que eles tinham feito antes. Será que eles sentiram algum bafo do Ministério da Verdade no cangote para eles mudarem o título da matéria? É possível que sim. E o pessoal criativo faz esse tipo de charge, né? A Marina, dias atrás, culpou o Bolsonaro pela enchente no Rio Grande do Sul, e ela fica aqui, né? A culpa da enchente é do Bolsonaro enquanto a Amazônia está ardendo em chamas. E é mais ou menos isso o que vem acontecendo. E para a gente encerrar o vídeo, eu vou trazer aqui mais uma fake news, tá? Mais uma fake news de uma petista. Essa senhora aqui, a Ariadne Sabrina Costa, diz o seguinte: Luiz Inácio Lula da Silva jamais teria permitido que mais de 700 mil pessoas morressem sem vacina e sem ar. Jamais. E isso dói demais, cara. E ela posta então a notícia da Sputnik Brasil: Marinha do Brasil leva oxigênio para hospitais do Rio Grande do Sul. A dona Ariadne, primeiro que ela deveria saber que as pessoas que faleceram em decorrência do vírus Xing Ling não foi por culpa de presidente em nenhum lugar do mundo, tá? E que lá em Manaus, a questão de Manaus lá, o oxigênio que acabou lá não é culpa do presidente,
Ele é culpa de governador, de prefeito que não avisou que estava acabando. E mesmo assim o presidente Bolsonaro imediatamente mandou levar de avião, inclusive, que diz que é um risco, né, levar esse tipo de material de avião. Mas enfim, ele mandou. Mas aí ela disse que jamais o Lula deixaria as pessoas morrerem por falta de imunizante, sendo que o Lula nem vacina para dengue ele tem comprado. Imagina se fosse para um caso de uma pandemia, que era totalmente desconhecida. Um caso conhecido como a dengue, ele não está dando conta, imagina se fosse numa pandemia. E para desmentir ela, nós vamos trazer aqui uma matéria lá de 2021, né, do dia 14 de janeiro de 2021. FAB envia nova leva de cilindros de oxigênio a Manaus, Correio Brasiliense. Então, é mentira que o presidente deixou de socorrer Manaus naquela falta de oxigênio, mesmo a culpa não sendo do presidente. Porque a gente tem que lembrar também que naquela época o presidente não podia decidir nada em relação à pandemia. Ficou tudo restrito ali para as decisões serem tomadas por governadores e prefeitos. Mas aí quando faltava um equipamento em qualquer lugar do Brasil, a culpa era do presidente. Lá no consórcio Nordeste, que o Gabas, né, era o coordenador lá, e aí nós tínhamos o Wellington Dias, o Jacques Wagner, que fazia parte do consórcio do Nordeste, que hoje todos estão no governo como ministros. O consórcio do Nordeste comprou 48 milhões em respiradores, uma loja de maconha, não recebeu os respiradores, pagou adiantado os 48 milhões e até hoje ninguém foi preso por conta disso. Mas a senhora Ariadne diz que a culpa de tudo é do presidente Bolsonaro, assim como a Marina Silva faz. Pessoal, peço novamente a vocês que observem se já estão inscritos. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam, deixe seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos na próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.